A verdade de cada um. Sim, começa agora mais uma lindíssima história. Meu Deus do céu, doutora! Ô, doutora Valdirene, tô aqui pensando, sabe, doutora Valdirene, se eu mereço uma carta tão linda quanto a sua. Que história maravilhosa. É uma médica que me escreveu, doutora Valdirene. Vocês vão amar a história dela, porque, olha, eu amei. Eu confesso que em alguns momentos, lendo essa história, eu não contive as lágrimas. É linda e imperdível. Você vai ter que ouvir detalhe por detalhe dessa história. Mas antes de eu começá-la, eu queria agradecer as pessoas que se tornam membros aqui do canal. O canal do Paulinho Boa Pessoa no YouTube. Você já entrou? Eu estou dizendo isso porque essa mensagem eu estou passando também pelo rádio e, obviamente, você está ouvindo também pelo YouTube. Então, se você não entrou, entra no YouTube, Paulinho Boa Pessoa Oficial. Todas as histórias narradas no rádio eu coloco lá nesse canal. E eu queria muito que você estivesse nesse canal comigo também. Então, olha, eu queria agradecer como membro a Flávia Cristina dos Santos Andrade. Ela virou assinante. Faz um dia, né, Flavinha? Flávia Cristina. A Maria Aio, ela já era assinante, mas é assim, quando termina a assinatura, automaticamente deixa de sê-lo. E ela já fez questão de voltar, a Maria Aio, há um dia. Obrigado, viu, Maria Aio? Flávia, Selma de Lima, muito obrigado, viu, Selminha? Você também integra aqui a família de membros, a Sandra Mara, Ezequiel Quitério, Marisol, Titã Cameraman, Antônio Alves, e aí vai. Queria pedir que você fosse membro também. Mais um pedido, mais uma solicitação. Eu queria que você se inscrevesse no canal. Entra no canal, se inscreva e curta, dá o seu joinha. Para nós é importantíssimo que você dê o seu joinha. O YouTube valoriza o canal, o propaga ainda mais, ele se fortalece. E aí chegam mais histórias, como essa que me chegou da doutora Valdirene. Doutora, que carta, que história. Sinto-me privilegiado de ter merecido a sua atenção, a sua confiança, porque quando a pessoa coloca a vida dele aqui assim numa história, ele está confiando no comunicador também. Então vamos à linda história da doutora Valdirene. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Valdirene, filha do casal Dr. Valdir e Dona Irene. Meu pai era chamado doutor, mas na verdade ele não era um doutor. O papai, ele era farmacêutico, prático e não formado. Mas ele era um homem que tinha consigo uma luz. Papai tinha um dom. Ele cuidava e tratava das pessoas que iam à farmácia na qual ele trabalhava. E o que ele tinha era o chamado dom inato. Sim, aquilo havia nascido com ele. Eu não posso afirmar com certeza, mas aquilo se parecia com um dom espiritual. Ele colocava os olhos numa criança levada por sua mãe e dava o diagnóstico. Aquela mãe, que podia depois até ir a um médico, ela ia, e lá ela confirmava com o médico o que dissera a doutor Valdir. Mas aquela que não podia ir ao médico, simplesmente seguia o tratamento do meu pai e normalmente terminava com seu filho curado. Não foi o meu pai quem se autodenominou doutor, não, ele não faria isso. Papai não era um falso doutor.
As pessoas começaram a chamá-lo assim. Ah, não, o senhor para mim é um doutor. Ô, seu Valdir, o senhor para mim é um doutor. E ele dizia, mas eu não sou. Mas o senhor para mim é. Foi a própria população que acabou nele colocando este prenome. Então virou Doutor Valdir. Portanto, não era título, mas um prenome de meu pai. Ele vivia a dizer que não era doutor, não tinha formatura para isso, mas não escondia que ele ficava imensamente satisfeito ao saber que o seu diagnóstico era certeiro e o seu tratamento era o correto. Era dom, né? Dom do meu pai. Meu pai era amado especialmente pela população mais simples, pobre, aquela que não ganhava muito. E se papai também não ganhava muito como farmacêutico prático, ele jamais deixou faltar qualquer coisa em casa, uma vez que ele tinha o chamado salário indireto. Como é que era isso? As mães e os pais viviam a presenteá-lo com verdura, pães caseiros e até animais. Era comum meu pai chegar em casa carregando pato, galinha, peru, leitoa. Aquilo tudo era apenas o agradecimento de uma população carente que, do seu modo, queria agradecer o Dr. Valdir. O meu pai vivia a dizer dentro de casa: olha, eu sou frustrado por não ser de fato um doutor, mas eu queria tanto que um dos meus filhos, se tornasse um doutor de verdade ou uma doutora. Para mim seria um presente, um prêmio, sabe? Seria um prêmio muito grande, a realização de um sonho. Paulo, mas não era fácil. Não é fácil. Não é fácil nunca, né? Pois é, coube a minha realização desse sonho. Eu enveredei por esse caminho. Falei, eu vou realizar o sonho do meu pai, da minha mãe também, por conseguinte. E repito, foi fácil não, fiz muito sacrifício. E o maior deles foi sair do seio da família e fui para a Bolívia. Você acredita que eu não consegui entrar nas universidades daqui? Foi assim, as faculdades de medicina do Brasil, elas são voltadas para as pessoas que têm aquele colegial muito forte, aquela base de colegial muito forte. Além disso, são pessoas que se preparam em cursinho. Eu não tinha dinheiro para fazer cursinho. E o meu colegial, lógico, não podia ser comparado a de grandes colégios. Então eu queria tanto ser médica, e eu consegui. Cochabamba, Bolívia, a Universidade Maior de San Simón. Ela está no coração da Bolívia. Na verdade, essa universidade é a terceira de lá, é pública. É uma universidade pública da Bolívia. Eu tinha tentado no Brasil, mas já disse, né? Aqui era muito difícil, tinha que ter dinheiro. E, infelizmente, não era o meu caso. E como eu queria, porque queria ser médica, mas só porque o seu pai sonhava? Não. Isso era um detalhe a mais. Queria mesmo. Então, como eu queria, porque eu queria ser médica, eu não medi sacrifícios e me transferi de Malicuia para Bolívia. Eu tinha sido picada pelo dom de meu pai, sabe? Mas com uma particularidade. Eu queria ser obstetra, desde o início. Desde o comecinho que eu cismei fazer medicina, eu queria ser obstetra. O que é o médico obstetra? É o especialista que cuida da gestação, do parto, do puerpério, em todos os âmbitos fisiológicos e patológicos.
É com o obstetra que a gestante deve realizar o acompanhamento do pré-natal. Os demais exames durante a gestação, a fim de identificar possíveis complicações na sua saúde e na saúde do nenê. O obstetra, ele se preocupa com a grávida e o nenê. É bom que eu explique, porque tem gente que confunde. Acha que o obstetra é o mesmo ginecologista. Não é. O ginecologista, é uma especialidade diferente. Significa a ciência da mulher, a ginecologia. Entende? O termo ginecologia, ciência da mulher. O médico ginecologista, ele é o especialista que cuida da saúde do sistema reprodutor feminino, desde a infância até o período da pós-menopausa, podendo ser considerado um clínico geral feminino. O gineco é um clínico geral feminino. E o obstetra é o médico da grávida e do bebê da grávida. É diferente. É bem diferente. Eu não queria ser ginecologista. Eu queria ser obstetra. Eu acho que eu tinha feito a escolha de obstetrícia devido à quase morte da minha mãe quando do meu nascimento. Chegou a haver para o meu pai uma colocação médica nesse sentido. Seu Valdir, olha, a gente está vendo um impasse aqui. Ou nós salvamos a mãe, ou nós salvamos o bebê. Mas o meu pai respondeu: doutores, o que vocês estão me dizendo? Eu sou da área da saúde e essa colocação feita pelos senhores é incabível para mim. Vocês são médicos e são pela vida, e eu quero vivo a minha mulher, e eu quero vivo o meu bebê. Eu quero os dois vivos. Eu quero os dois vivos. E se quiserem, eu posso ajudar no parto. Eu sou parteiro também. E se quiserem eu entro, eu vou ajudar no parto. Foi nessa hora que um dos médicos acusou o golpe e irrompeu respondendo: então fica tranquilo, senhor Valdir. Lutaremos e salvaremos as duas vidas. Fica sossegado, a gente vai conseguir isso. A verdade foi que depois dessa sacudida de meu pai, na verdade aquilo mudou a conduta dos médicos, que assim eu pude nascer e a minha mãe se manteve viva e saudável. Essa história sempre me foi contada e essa história mexia demais comigo. Talvez por tudo isso eu tenha feito essa escolha na minha especialização. Me formei à custa de luta e sacrifício. E inicialmente eu comecei a trabalhar lá mesmo na Bolívia, sabe? Comecei por lá. Eu já tinha uma atuação de mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 por lá, quando eu atendi a filha de um influente político de Cáceres, cidade matogrossense. Essa moça vivia lá em Cochabamba com o namorado dela. E ela teve uma complicação no parto. E eu surgi como uma espécie de anjo salvador na vida dela. Eu consegui realizar o seu parto, salvando a sua vida e também a vida do nenê. E ela ficou tão grata a tudo que eu fiz, e foi através dela que eu consegui emprego no Brasil. E acabei assim fazendo o meu retorno à nossa santa terra Brasília. E foi aqui que a minha vida aconteceu. Aqui eu conheci o Matias. O Matias, ele era engenheiro mecânico e desenvolvia uma máquina para o fabrico de fraldas descartáveis. E eu acabei ajudando com a minha opinião médica na criação dele da máquina. Eu acabei dando uma mãozinha para ele. E nós não paramos por aí. E 2 anos depois, nós nos casamos. E foi com ele, Matias, que eu tive um casal de filhos.
Gladys, nome que eu trouxe da Bolívia. Havia sido uma grande amiga minha por lá, que me ajudou muito, e lamentavelmente a Gladys acabou morrendo ainda muito nova, vítima de um acidente. Então o nome Gladys era uma homenagem a essa minha amiga. E o meu outro filho, o André, filho que por uma questão de justiça, esse nome, André, foi escolha de meu marido, que resolveu assim homenagear um tio dele, que também o ajudou muito na vida. O meu marido prosperou com a tal máquina de fabrico de fraldas. Mas o sucesso financeiro do meu marido não fez bem para ele. Paulinho, não faz. O dinheiro é estranho, sabe? O dinheiro às vezes faz tão bem para uma pessoa, mas para determinadas dá muito poder e a pessoa começa a meter os pés pelas mãos, sabe? Meu marido, o dinheiro não fez bem para ele. Ele se achou poderoso com o dinheiro que ganhava e exatamente por isso ele passou a acreditar que ele conquistava as mocinhas com menos da metade da sua idade. Meu marido começou a se achar, que é uma expressão muito em voga hoje. Meu marido se achava. E olha que eu não fui taxativa, eu ainda ignorei uns 3 ou 4 casos dele. Eu trabalhava tanto, eu me dedicava tanto à minha profissão, que eu não tinha tempo para me ligar nessas conversas que chegavam até mim. Sim, talvez por acomodação eu preferia ignorar. Gladys, a minha filha, conheceu um rapaz americano e acabaram ficando juntos e ela se mudou para os Estados Unidos com ele. Foi embora Gladys. Depois foi a vez do André. Ele andou meio perdido, sem saber se seguia o caminho da saúde, a medicina, o meu, ou o caminho do pai, engenharia, e no fim acabou optando por engenharia, curso que ele foi fazer fora do lugar onde nós morávamos, onde nós vivíamos. Então ele saiu. E de repente, Paulinho, eu vi o meu ninho vazio. Sim, meus filhos criados e morando fora. Meu marido ausente, se ocupando com as suas aventuras com mocinhas que em algum momento ele acreditava que essas mocinhas gostavam dele. Então, ao longo desse tempo, eu tinha perdido o meu amado pai, o Dr. Valdir havia falecido, a minha mãe também falecera 2 anos antes que eu tomasse aquela decisão. Já que eu tô sozinha, eu vou ficar sozinha de vez. Resolvi me separar. Não. Meu casamento já não me oferecia nada. E se um dia eu tive a preocupação de manter uma família unida pelos meus filhos, agora já não havia mais razão para isso. Cada um seguiu o seu rumo, o seu caminho. E talvez a outra coisa que tenha colaborado com a minha decisão fosse exatamente a morte dos meus pais. Porque eu tinha muito medo de decepcioná-los. Em verdade, eu me senti mais livre para tomar aquela decisão. E foi o que eu fiz. Já que era para eu ser sozinha, então eu resolvi ser sozinha de vez. Me separei. Me separei. Eu já tinha um pouquinho mais de 50 quando eu fiz isso. Corajoso, loucura. Vocês não sabem o que é coragem ainda, e nem loucura. Resolvi ser só. Resolvi ser só. E agora,
eu preciso adiantar nessa história a passagem de alguns anos, mas não tantos. Eu quero adiantar alguns anos para dizer que agora eu estava já separada, meu filho fora, minha filha fora, eu sozinha. Eu já estava naquela vida sozinha há mais de 2 anos. Então eu quero adiantar um pouquinho para me situar na história, para que todos possam entender. Eu estava agora com 53 anos. Isso tudo já tinha me acontecido. 53. Eu já estava acostumado a dormir sozinho na minha casa. Filhos distantes, casamento acabado. E depois de um dia de trabalho, eu tomava minha taça de vinho e pensava na vida. Mas eu não chorei, não. No final, eu ainda dei um sorriso, uma risada. Eu não sabia bem ao certo se a risada era de felicidade, mas no fundo, o motivo do sorriso, eu estava feliz por ter sobrevivido. Eu estava fazendo um balanço da minha vida. Caramba. Realizei o sonho do meu pai e da minha mãe. Saí do Brasil. Fui para Bolívia. Formei. Voltei. Casei. Tive 2 filhos. Sou médica. Quantas e quantas pessoas eu já trouxe para esse mundo na minha função de obstetra. Ai, toma mais um golinho do vinho. Eu sobrevivi. I will survive. I will survive. Sozinha, mas mesmo assim eu sobrevivi. E assim eu fui dormir naquela noite. No outro dia cedo, por volta de 5:30 da manhã, o despertador tocou. Era mais um dia de rotina no meu trabalho. Eu já tinha muitos anos de vivência e de experiência, mas descobria que a melhor coisa que se podia fazer era realmente decidir-se na profissão por amor. Eu amava o que eu fazia. Ainda estava escuro. Eram apenas 6 horas da manhã quando eu ganhei a rua. Muitas pessoas ainda estavam na cama a essa hora. Mas eu estava acostumado a acordar cedo e já há muito tempo, mais de 20 anos. O meu turno começava cedo, nas primeiras horas da manhã. Isso quando não havia algum chamado para atendimento durante a madrugada, o que também era muito comum acontecer. Bebê que gosta de nascer 3 da manhã, 3:30, 4 horas da manhã. Ai, ai, ai. Na primeira claridade da manhã, eu, para perceber que não seria aquele dia um dia de sol, olhei para o céu e vi bastante nuvens. Era o asfalto cinza que me conduzia ao meu trabalho no hospital. Tão cinza quanto talvez seria aquele dia. Eu gostaria que fosse primavera e que tivesse sol, mas de alguma forma eu já havia descoberto que cada dia tem a sua própria graça, independente de ser dia cinza ou de sol, dia de chuva ou até dia de frio. A vida tem sempre a sua beleza. Mas as pessoas diziam que eu tinha uma luz. Todos diziam. Eu acho que de tanto eu escutar isso, eu acreditava piamente nessa coisa. Eu acho que eu tenho luz. Eu acho que eu tenho luz. Eu acho que eu tenho luz própria. Sim, pela formação recebida, eu sempre fui reconhecida pelo meu bom caráter. Eu era uma mulher agradável, alegre, transferindo para os outros uma calma e um otimismo sempre. Eu nunca fui considerada linda. Isso eu não era. Mas eu era bonita. Morena de tez e de cabelo. Aliás, eu puxei a cabeleira da minha mãe.
1,62 m de altura. Eu era um pouquinho mais alta do que ela fora. Sempre tive muito cabelo. Desde os meus 45 anos, assumi o uso regular de óculos. Meu trabalho estava ligado à vida em suas manifestações mais verdadeiras. Eu dava à pessoa o início da sua jornada terrena. É legal. Eu ficava orgulhoso. Eu, às vezes, guardava as fotos dos bebês. Eu ia colocando tudo numa parede. E eu olhava e falava, aquele ali eu pus no mundo, aquele ali eu pus no mundo, aquele ali eu ajudei a colocar, aquele ali eu ajudei. Sabe, aquele orgulho, aquela coisa que eu sentia. Aquele ali, nossa, esse aqui tem uma história. Então eu começava, sabe, a me envolver com a história. Eu amava o que eu fazia. Trabalhava na mesma ala de parto. E o nascimento de hospital é muito comovente também. Há décadas eu trabalhava ali. Eu não queria mudar nada. O salário, inclusive, me convinha. Eu nunca gostei da ideia de ter consultório particular. Eu amava o agito do hospital. Sempre socorrendo, sempre acudindo. O consultório dava muito mais dinheiro. Mas eu nunca quis ser rica. Esse nunca foi o meu objetivo. Eu não estou mentindo, não. Eu não estou falando isso da boca para fora, é de verdade. Eu trabalhava, eu ganhava bem. Eu vivia uma vida boa, uma vida farta. Eu tinha minha casa própria, tinha meu carro, eu tinha minhas economias. Eu não podia reclamar dessa parte da minha vida. Meu marido ficou rico, mas nunca me interessou a empresa dele. A empresa dele era a empresa dele. Ele que continuasse lá com a indústria de fralda dele. Sabe, na hora da separação, eu nem quis saber dessas coisas. O advogado dele achou talvez até que eu fosse boba. Não, quero. Mas é que a senhora... Não quero. Então, mas o advogado, ele falou assim, essa mulher é louca. Quero isso. Não preciso. De verdade, eu ganhava bem. Sabe, eu tinha tudo que era necessário para viver. Sabe quando você entra naquela fase de voo de cruzeiro? Quem já fez viagem aérea sabe do que eu estou falando. Chega uma hora lá no céu, lá em cima, lá em riba, que o comandante fala, senhoras e senhores passageiros, agora o avião está em voo de cruzeiro. Significa que o avião está naquela toalha e vai embora. Então eu coloquei o meu avião em voo de cruzeiro. A vida está estabilizada. Pronto. Daqui para frente vai ser exatamente assim. Mas é claro que o trabalho me realizava. E o meu momento favorito no meu trabalho era o nascimento de pequenos seres humanos. E ver também os olhinhos das mães que ficavam tão felizes. Não tem momento mais feliz na vida de uma mulher do que esse, sabia? Quando nasce um bebê. Sabe aquele chorinho do recém-nascido? Quando aquele chorinho, ele acontece. Que eu tô tirando assim um nenê das entranhas. Normalmente, às vezes, também da cesariana, da barriga. Ou das entranhas num parto normal. Quando eu tô tirando o nenê, assim, que eu dou aquele tapinha. Mas eu não dou um tapa violento, não. É um tapinha só pra acordar. Eu dou assim... um tapinho, que aquele chorinho se faz, que a mãe escuta, ela olha com um brilho nos olhos. Fala a verdade. Você que é mãe, se lembrou agora desse momento seu? Especial, né? É muito especial. Ai, as crianças, as mães. Assim que eu entrava no hospital, eu me fazia essa pergunta: o que está reservado para mim hoje? Quem será que chegará à velha terra hoje? Quem virá a esse mundo? Um menino ou uma menina? De cara no hospital,
um chamado de urgência para uma cesariana. Olha, nós temos uma mulher mais velha na ambulância, gritou uma enfermeira. Ela falou correndo. Antes que eu pudesse entrar no quarto para devida troca de roupa, diante da urgência, eu já fui me despindo rapidamente. Em seguida, eu corri e a enfermeira me orientando. E quando eu entrei, eu me deparei com uma mulher de uns 40 anos. Ela aparentava 40 anos. Em tom encorajador, eu falei para a mulher de 40 e poucos anos, deitada na mesa: "Tá doendo muito?" Ela gemeu. Ai. Para tirar um pouco do nervosismo dela, perguntei o nome dela. Laura. Ô, Laura, que nome lindo. Todo mundo dá luz, Laura, e você também vai dar. Com calma, nós vamos ajudá-la, tá? Você sabe como fazer força corretamente? Sim, esse já é meu segundo filho. Ah, então você já está acostumada. Enquanto eu falava, eu já agia, com todo mundo me ajudando, e menos de 20 minutos depois, mais um choro rasgava o ar. Era um garotão, o primeiro bebê do dia. Nascia daquela senhora de 40 e poucos anos, segundo filho dela. Parabéns, Laura. Seu menino é sacudo. Eu brincava assim. Quando era menino, eu brincava assim. Parabéns, mamãe. Seu segundo filho é lindo e é saudável. Era isso que eu mais amava na minha profissão. Comentei com as colegas. Quem diria que teríamos um novo menino no planeta logo no comecinho do meu turno? Sim, amanhã havia começado muito bem, com um parto bem sucedido. Sorri. Era um bom sinal. Mas vamos ver o que acontece. E aquele dia seguiu, com outros nascimentos, mas alguma coisa me dizia que talvez fosse aquele dia um dia diferente. Eu não sabia bem o porquê, mas eu tinha comigo uma espécie de um aviso. Mas já estava me preparando já para ir embora e nada tinha acontecido de anormal. Tudo dentro da rotina. Então eu já acreditava que havia sido um aviso falso aquele. E foi mesmo. Foi quando a Luciana, outra médica minha amiga, e o marido dela, o Rinaldo, o casal, me convidou para uma peça de teatro naquela noite. Eles tinham um convite sobrando. A vantagem de morar sozinha é justamente essa. Eu não tinha que avisar ninguém. E essa liberdade realmente é muito boa. E eu fui com eles à peça de teatro. Eu, a doutora Luciana, nós já trabalhávamos juntas há 12 anos. Éramos amigas de casa e também no hospital. Dispensávamos o tratamento de doutora. Nos chamávamos pelo primeiro nome. Ela, Luciana, para mim. Eu, Valdirene, para ela. Fomos a uma boa peça de teatro naquela noite. Sim, nós nos divertimos muito. Drama, comédia, tudo em uma coisa só, uma produção interessante. E é bom, né, a gente assistir algo que nos faça pensar. Eu estava pensando. Obrigada por me convidar. Eu não sou de sair muito de casa e ainda para completar a noite fomos jantar. No jantar, depois do teatro, eu vi a cumplicidade da Luciana e do marido. Admirei aquilo. Pô, legal, né? Casal. Casal que se ama, bacana. Gente que sabe envelhecer junto. É muito legal. Meu marido não soube. Meu marido não soube envelhecer. Vi também que havia desvantagem em ser sozinha. Ser sozinha tinha um lado bom, mas também tinha um lado ruim. Quando eles me deixaram em casa, já passavam de 11 horas da noite. Sei lá, naquele dia eu fiquei sozinha e eu não me sentia assim legal estando só. Bateu saudade da família. O Ferrugem veio me encontrar, meu gato.
o meu angorá. Vocês estão pensando que eu era tão sozinho assim? Não, não era não. Eu tinha um gato em casa. Mas é um gato mesmo, tá? O pet, o animal. Ele vinha, o Ferrugem, e ele passava assim um pelo nas minhas pernas. Ele me lembrou que eu não estava só. Oi, Ferrugem. Passei a mão na cabecinha dele. O gato, não é que ele abana o rabo, mas ele tem um balanço no rabo. É um balanço um tanto quanto lento. Parece que o rabo do gato, ele faz um desenho no ar, né? Tipo, oi, oi. Mas é assim que o gato saúda. Cachorro não. O cachorro é mais afoito. O rabinho do cachorro é rapidinho. Não, o do gato faz um desenho no ar. Bateu saudade da família. Liguei para minha filha, Gladys. Tudo bem, filha? Falei um pouquinho com ela. Tudo bem, mãe. Ela me disse que está fazendo alguma coisa na internet. Bom, tá, eu só liguei para saber se está tudo bem. Depois eu liguei para o André. O André, meu filho, ainda estava acordado. O André, ele era meu caçula, estava com 22 anos. Mas estudava, trabalhava e se bobeasse já ganhava mais do que eu. Inteligente para ganhar dinheiro. Puxou o pai. Mas ainda pude ouvir sua voz sonolenta. Já está dormindo? Não. Eu estou no sofá, mãe. Acabei de ver o jogo. Vou dormir agora, mãe. Tá tudo bem com você? Ô mãe, você nem sabe quem me ligou hoje. Quem? O pai. Papai me ligou. Não diga, é? E como é que ele tá? Ah, tudo bem com ele, mãe. Morri de rir. Ele tá ocupado com os gêmeos. Sim, os meus 2 meio-irmãos são gêmeos. A senhora sabe, né? Mãe, o pai parece que ele começou tudo de novo. Tá cuidando de filhos novamente pequenos. Não me conta. Eu ri sem graça. A risada minha não foi espontânea. Sabe? Assim, eu ri sem graça. Não me conta, filho. É bom, pelo menos ele tem o que fazer no novo casamento, né? Mãe, não fala assim. Você agiu com um certo sarcasmo agora. E não é só porque eles têm gêmeos que significa que ele esqueceu de você, não, mãe. Sei lá. Eu acho que o pai não te esqueceu. Filho, que besteira, que bobagem. Seu pai já nem pensa mais em mim. Mas quer saber, filho? A recíproca é verdadeira. Eu agora só estou preocupada mesmo é comigo mesma. Ô mãe, e a senhora não está mais nem aí com nada, né, mãe? Esqueceu até que tem filhos. Ah, André, você está com 22 anos e tem sua vida. Sua irmã tem 24 e tem a dela. E depois foram vocês, tá? Você não se esqueça. Foram vocês quem resolveram sair de casa. E eu fiquei sozinha, filho. Mas eu não reclamo. Aliás, eu acabei de voltar de uma peça de teatro. E fui até jantar. Ah, mãe! Quer dizer que você arrumou um namorado? Não. Mas, quer saber? Eu não descarto. E nem descarto ter gêmeos também. Aí eu ri de gosto. Aí eu ri. E nem descarto ter gêmeos também. O meu filho ficou ele preocupado. Para com isso, mãe. Isso é loucura. Você tá com inveja do pai? Lógico que eu tô brincando, André. Mas e você com a Lívia? Estão firmes? Sim, estamos, mãe. André, você planeja ter filhos com ela? Mãe, que pergunta. Um dia eu quero ter filhos. Mas agora não, né? Agora é cedo ainda. Mas por que a pergunta, mãe? Não é, filho. É que eu tenho sonhado com uma menina. Eu tenho sonhado demais com uma menina. E eu achei que fosse algum tipo de aviso.
E como eu sei que a sua irmã americana não quer saber de filhos, eu estou perguntando para você. Mãe, a senhora é engraçada. A senhora coloca não sei quantas crianças no mundo por dia e sonhar com um bebê deve ser rotineiro para você, mãe. Aí é que tá, André. Não é comum. Eu não sonho com um bebê. Não sonho. É que eles são tantos, os bebês são tantos na minha realidade que eu nem sonho. Mas é isso que está me chamando a atenção. Por esses dias eu tenho sonhado demais com uma menina. Ô mãe, então cuidado. Chegando essa hora em casa, falando que foi no teatro, foi jantar, falando em namorado, você com inveja do papai. Ô mãe, cuidado, hein? A senhora pode ter uma menina. Agora sim eu ri e ri de novo com gosto. Mas foi depois de uma bronca do meu filho. Eu dei depois uma bronca no meu filho. Como é que ele poderia falar assim comigo? Eu não estava com inveja do pai dele, coisa nenhuma. E eu não queria ter namorado e muito menos estava planejando ter uma filha. Que loucura era essa? Meu filho do outro lado bocejou. Ô mãe, tô cansado. Eu entendi. Entendi, filho é assim. Ele queria me dispensar. E mãe, é assim, se toca logo. Desligamos o telefone. E aí eu fui me lembrar de como nasceu o André. O André, ele não foi assim um filho desejado como fora a Gladys. Eu engravidei dele quando eu queria fazer uma especialização na minha área. Eu ia fazer um curso. Eu ia me tornar uma obstetra melhor preparada ainda. E aí, de repente, fiquei triste quando eu soube da gravidez. Eu acho que devido a isso, eu tinha um pouco de sentimento de culpa no trato com ele. E também era por isso que, de certa forma, eu sempre acabei protegendo mais o André do que a Gladys. Acho que eu fiquei meio encucada. Ele tinha saído de casa já... Caramba. Foi quando eu me separei. Já caminhando para 3 anos já. Tempo que ele se relacionava com essa moça, de nome Lívia. Na verdade, ele e a Lívia, o André e a Lívia, tinham vida de casados, embora fossem apenas namorados. Mas agora o mundo é assim, né? Meu caçula já estava com 22 anos. 22 anos o meu caçula. E o meu ex-marido com filhos gêmeos pequenos. Olha o que é a vida. E eu vinha sonhando com uma menina. Mas afinal, quem é que teria essa menina do sonho meu? Meu filho? Minha filha? Será que meu marido vai engravidar de novo a sua jovem mulher? Será? Ou a menina do sonho nasceria de alguma paciente em especial do hospital? Mas eu nunca fui de sonhar com bebê. Eu os colocava no mundo, mas sonhar era raro. Mas obviamente que eu é que não ia dar luz a essa menina. Só me faltava essa. Só me faltava essa. Eu com 53 anos. Ah, não. Você já pensou que sarro seria eu chegar lá no hospital com a barriga? Doutora, o que aconteceu? Ah, não. Isso é piada. Eu é que não vou dar a luz a essa menina. Aquela piada do meu filho não teve graça nenhuma. E foi assim que naquela noite eu fui para a cama. Mas isso depois de eu cuidar
do meu Ferrugem, o meu gato. O gato em questão era um bichano lindo, um angorá bicolor, laranja com cinza, as cores dele. Foi por isso que eu dei o nome a ele de Ferrugem, misturou laranja com cinza. Ferrugem era minha companhia. No outro dia cedo, apesar de ser um sábado, eu tinha plantão. Eu tinha que trabalhar. Saí no mesmo horário de casa. Quando eu cheguei no hospital, peguei alguns jovens residentes no caminho e eu saí para dar uma olhada nos pacientes. O sábado começou tranquilo. O dia transcorria como de costume. Aconselhamento, preenchimento de prontuário, revisão dos históricos médicos das mulheres admitidas na noite anterior. Um dia comum em um hospital comum. Mas tudo mudou no final do meu turno daquele sábado. Foi quando fomos informados de que uma ambulância chegou ao pronto-socorro com uma menina ainda jovem, uma moça, ainda jovem, mas ela estava passando muito mal. Essa moça, ainda jovem, que estava passando muito mal na ambulância, estava prestes a dar à luz. Eu já estava pronta para ir embora, era o fim do meu turno. Mas quando teve aquele pedido da administradora da área, doutora Valdirene, por favor, espera um pouquinho, por favor. Parece que o caso dessa paciente que está chegando na ambulância, parece que esse caso que acabou de chegar é grave. E nós vamos precisar da sua experiência. Eu era um soldado no exército, à disposição de qualquer emergência. A minha frase na vida como médica sempre foi essa: o que eu posso fazer por você? Me foi dito que a mulher em trabalho de parto era muito nova e estava prestes a dar à luz. E eu tinha experiência o bastante para acudi-la. A paciente já estava sendo levada para a sala de cirurgia. Ela estava sendo já preparada. O pessoal do hospital me informou que estavam sendo realizados vários exames da paciente, porque havia uma particularidade. E qual era a particularidade? Ela era moradora sem teto, a paciente. Ela havia sido pega na estação de trem e sem identificação. Não tinha documentos, mas ela disse ter, para quem a acudiu na hora, 20 anos. 20 anos ou coisa assim. Eu tinha acabado de comer um sanduíche de queijo. Vai em frente, eu já tô correndo lá. Eu comi rapidamente o sanduíche, bebi um chá frio que havia sido preparado não sei que horas no hospital, e eu corri ao encontro dela, da moça. Entrei na sala de cirurgia. Encontrei lá uma garota grávida. Ela estava deitada na mesa de cirurgia. Enfermeiros e enfermeiras com máscaras e telas de proteção no rosto, todos em movimento. Ela estava monitorada. Ela, obviamente, havia vivido fora de casa por muito tempo, sem tomar banho. E aí ela estava sendo limpada. A Maria, que é chefe do departamento, o departamento de obstetrícia, ela disse que ela estava praticamente inconsciente, sem reação e apenas gemia. Só isso. A gente só via o ai. Mas ela sem consciência. Ai. Bem, eu vou sugerir aqui que a gente considere uma cesariana, tá? Todo o equipamento de cesariana, por favor. Não é provável que funcione naturalmente. E não sabemos em que condições está o bebê. A máquina já está a caminho, doutora. Vamos fazer o exame aqui mesmo. Não é seguro transportar assim. Vamos fazer aqui, tá? Aqui na sala. Eu estou olhando para a paciente por enquanto. Eu estou ali, colocando
luvas, máscara, protetor facial. Vou até a paciente e observei. Ela estava muito ruim mesmo. Era difícil uma paciente chegar inconsciente para dar à luz. E ela estava péssima. Me certifiquei apalpando gentilmente, assim, a barriga, tentando virar o bebê. Só que agora, na verdade, eu senti que isso era perda de tempo. Ela não vai fazer esse parto sozinha, ela não faz. É só mesmo com cesariana. Eu voltei então para as enfermeiras. Tá todo aí? Todo o material para cesárea? O anestesista não? Então, eu preciso. Rápido, se tiver já resultado de exame, me traga. Faça ultrassom. O coração do bebê estava batendo normalmente pelo ultrassom. Vamos ver o bebê inteiro antes de tirá-lo. Mas as coisas não saíram conforme o planejado. De repente, a moça em questão, a parturiente, deu um grito. Assim, um grito de horror, um grito de ai, um grito de quem estava sentindo uma grande dor. Eu corri até ela quando ele deu esse grito. E quando eu olhei na vagina dela, eu vi o pé do bebê. O pé do bebê estava à mostra. Todo mundo sabe que não é assim que nasce um bebê de maneira natural. O bebê nasce pela cabeça. E estava o pé do nenê à mostra. Eu, quando vi o pé do nenê à mostra, eu sabia que eu tinha que agir. Mas eu tinha que agir de uma maneira muito rápida e urgente. Eu gritei com os médicos que me cercavam, tentando recuperar a perna do bebê e preparando para a cirurgia, porque eu não queria que o bebê nascesse daquele jeito. Era melhor tirá-lo através da cesariana. E eu comecei a manipular, tentando chegar próxima à contração. Eu quase que imitava uma contração da barriga da parturiente. A paciente de repente começou com uma taquicardia. O coração dela disparou. Estava a mais de 180 batimentos por minuto. Calma, estamos monitorando. Está tudo bem, doutora, por enquanto. Por enquanto, isso é o aceitável. Eu estava tentando ainda colocar o bebê de volta no útero. Eu queria que o bebê voltasse para o útero, porque aí eu poderia fazer a cesariana. Ele não podia nascer da forma que ele estava nascendo. Mas não estava funcionando. Então, mudamos o plano. O bebê estava saindo procurando a outra perna. A outra perna, porque um pezinho tinha apontado. Agora, eu estava procurando a outra perna. Eu vou trazer as duas perninhas para dentro do canal de parto. E vou tentar, seja o que Deus quiser, porque tem que ser assim. Eu vou tentar puxá-lo para fora. E eu virei o pé do bebê na direção certa e eu não tive tempo de fazer mais absolutamente nada. Outra forte contração da mulher e o bebê estava em meus braços. O especialista em terapia intensiva, o pediatra, pegou o neném imediatamente e começou a desobstruir suas vias aéreas. Eu escutei o choro do nenê. E quando eu escutei o choro do nenê, aquilo fez com que eu desse um suspiro de alívio. O bebê estava vivo. O bebê estava vivo, mas ele nasceu de uma maneira nada natural. De uma maneira completamente outra. Mas estava vivo. As consequências desse nascimento seriam avaliadas mais tarde. Era uma menina. Sou informada. A menina nasceu pesando 3,200 e media 40 centímetros. Grande. Normal, doutor? Normal. A menina foi colocada no lugar que normalmente os bebês são colocados e levada para uma unidade de terapia intensiva neonatal. Enquanto que eu e demais médicos agora passamos a lutar pela vida da mãe, da parturiente. A sua condição estava se deteriorando. O anestesista
o reanimador, a pressão arterial começou a cair. A frequência cardíaca, que estava alta, ficou instável. Começou a ter momentos de muito rápido e muito lento, muito lento. Oh, meu Deus, o que está havendo? Uma hemorragia. É exatamente isso que nós estamos precisando. Precisamos remover o útero agora. Não tem como sair. Ela vai se esvair em sangue. Concordo. Eu respondi para outra médica. É uma pena. Ela é tão nova. Ela é tão jovem. Tá tudo bem com o nenê, disse Maria. Se ela precisar... Quando ela disse se ela precisar, não era preciso mais nada. Tudo zerou. E quando tudo zera nos monitores, significa que perdemos a paciente. Não pode haver momento de mais tristeza na vida de um médico quando isto ocorre. Não era a primeira vez que acontecia comigo. Eram muitos anos de experiência. Já havia acontecido algumas vezes. Mas dessa vez foi tão diferente. Tão diferente. Ela era muito nova. E a menina nasceu tão forte, apesar de todos os pesares. Um bebê, quando nasce pelos pezinhos, é totalmente fora da normalidade. Tentamos estancar o sangue, mas sem sucesso. Parada cardíaca, tentada a reanimação, em vão. Houve, sim, tentativa com um desfibrilador, mas nada disso teve sucesso. Todos se afastaram da mesa e esperaram, enquanto o médico tentava reiniciar o coração, mas também não funcionou. A jovem paciente morreu antes de saber que ela era mãe. Mãe de uma menina. A Maria me deu um tapinha no ombro. Fazer o quê, amiga? Ela não foi a primeira e infelizmente também não será a última, né? Deus deu a criança, pelo menos para ser salva. Mas alguém falou dentro da sala de parto, alguém falou: mas essa menina, coitada, já está perdida, né? Ela é moradora de rua, sem teto. Essa menina vai para onde? Essa menina vai para onde? Vocês lembram do meu sonho? Vocês lembram das piadas do meu filho? Vocês lembram que eu tenho 53 anos? Vocês lembram que eu sou sozinha? Não percam o segundo capítulo dessa história. Hanging lights on the front door. It's my favorite time of year. Pull a wreath out of cardboard. It says everyone is welcome here. Grandma's frosting the cookies. She waves at neighbors as they pass. She laughs as I sing jingle bells
out of a marshmallow mustache. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute, turned up Tony Bennett, said, love, I think I know that they do. She was asking me how, as I twirled around, I said, Christmas brought me you. And there is snow in the forecast, we're staying in, so that's alright. Watch the flakes start to come down across the road under the street light. And I think about heaven, how it must be just like this, with everybody in love and everybody you miss. My little daughter came running up and sat on my knee. She said, Dad, I got a question for you. I said, what's on your mind? She said, I am not sure if Christmas dreams come true. Thought about it for a minute, turned up Tony Bennett, said, love, I think I know that they do. She was asking me how, as I twirled around, I said, Christmas brought me you. She's smiling at me. She says, Dad, I gotta tell you something. Then tears fill her eyes as she tells me surprise and shows me her wedding ring. Think about it for a minute, turn up Tony Bennett, say, love, I told you it was all true. And she knows I am proud as I twirl around the lights in the living room.